Aham. Bom, a partir de agora, sim, pode começar. Ok, meus irmãos, vamos dar início aí à abertura, acompanhando a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche o Senhor de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Assim seja, em nome, em nome do grande arquiteto dos trabalhos virtuais da loja exotérica semidista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Então, assim sendo, declaro aberto na parte material os trabalhos da noite de hoje. Hoje, dia 27 do mês de outubro de 2023, convidamos agora a nossa querida irmã Roseli Vila, para fazer a palestra de hoje com o tema Onde reside o verdadeiro poder? Então, por favor, Roseli, vamos trabalhar.
Obrigada, seu Ernesto. Boa noite a todos. Quero agradecer à diretoria do Trevo, tanto material como espiritual, por me permitir, mais uma vez, estar aqui desenvolvendo esse trabalho. Já faz até um tempinho, né? Apesar do nervoso que eu fico para fazer a palestra, eu sempre gosto de dar essa contribuição. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Esse tema, ele foi pensado durante esses últimos meses, a partir de reflexões que eu vinha fazendo sobre várias situações. Eu acho que todo mundo tem aquele momento, né, que conversa consigo mesmo. E foi em uma dessas conversas comigo mesma, analisando essa questão do poder, que eu refleti, onde será que reside o verdadeiro poder? Porque tem pessoas que acham que é na riqueza, na posição social, e a gente vai ver algumas dessas questões aqui hoje. Então, convido a todos a refletir comigo. Onde será que reside o verdadeiro poder? Eu estou tentando mudar aqui o slide. Consegui agora. Pronto. Algumas falhas técnicas que são normais. Vamos lá. O que é, afinal, poder? Qual a noção que a gente deve ter acerca do que é o poder? O poder é a capacidade que nós temos, esses dois sentidos que eu coloquei aí, foi um retirado da Wikipédia e outro de um dicionário. Mas, sintetizando, o poder nada mais é do que a capacidade que uma pessoa tem de fazer algo ou submeter alguém à sua vontade, certo? É basicamente isso. Algumas pessoas acreditam que o poder reside na quantidade de riqueza que ela possui. E nesse processo a gente percebe, principalmente no século XXI agora, uma corrida desenfreada das pessoas para acumular o máximo de riqueza, o que não era diferente também em outros períodos. Hoje eu acredito, eu consigo pelo menos perceber que existe uma necessidade muito maior em termos de todas as faixas etárias. Por exemplo, eu refletindo sobre isso, tentei lembrar a partir de quando na minha vida eu fui me preocupar com bens materiais. E foi só bem depois, quando eu comecei a trabalhar. E só passei realmente a correr atrás de ter uma vida estável, só passou a ser uma preocupação, principalmente quando eu constituí família. Mas hoje a gente conversa com crianças que já possuem essa preocupação, que já possuem a preocupação de ter uma riqueza extraordinária, uma riqueza imensurável, para poder usar essa riqueza em seu favor, porque para essas crianças tem sido cada vez mais ensinado que o poder reside na posse desses bens materiais. E óbvio que eles desejam, passam a desejar isso e a buscar. Contudo, será que realmente existe poder nessa riqueza, nesse acúmulo de bens, nessa posse de bens? E aí vocês devem estar pensando, lógico, óbvio, que tem sim. Óbvio que quem é rico tem muito poder. Ele pode ter o que ele quer, ele viajar para onde quiser, até mesmo em questões básicas ele pode ter, sim, ele realmente pode ter. Mas quando eu passei a analisar essa questão, eu percebi também que existe uma série de poderes e que esses poderes, eles são relativos. E foi a partir dessa análise que eu comecei a me questionar: será que existe um poder real e verdadeiro? Porque se eu perguntar a vocês, onde está o homem mais rico de séculos atrás, 2, 3 séculos atrás, o homem mais rico do Egito, para onde foi a riqueza dele? Então, o poder dele foi temporário, não foi um poder real.
foi um poder relativo e transitório. Por quê? Porque quando ele partiu desse plano para o plano espiritual, ele não levou absolutamente nada. E mesmo que ele conseguisse levar, será que teria algum valor? E aí eu lembrei de uma passagem da Bíblia onde o Cristo alertava que durante a nossa existência deveríamos nos preocupar em acumularmos aqueles tesouros que não enferrujam, aqueles tesouros que a traça não come, não corrói, aqueles tesouros que quando a gente saísse desse plano e fosse para um outro, pudéssemos levar conosco. Então percebemos que o poder do acúmulo de riqueza é uma ilusão, uma mera ilusão. Uma ilusão, inclusive, que muitas vezes prende a pessoa a um estado que não existe mais. É tão comum vermos irmãos do plano espiritual sem querer se desprender de determinado local, porque morou ali, porque aquilo pertenceu a ele, e ele não consegue enxergar a realidade da mudança de estado. Ele não consegue enxergar que aquilo que ele construiu, que ele lutou tanto, muitas vezes a vida toda e não usufruiu, muitas vezes não faz sentido nenhum quando ele passa para o outro lado. E quantas vezes essas pessoas, além de não usufruir do próprio dinheiro, ainda deixam uma quantidade exorbitante de riqueza que vai dividir a família, vai criar guerra, contenda. Quantos e quantos casos nós já vimos de pessoas do mesmo núcleo familiar que terminam cometendo homicídio para poder ficar com aquela riqueza existente na família. Então, nós percebemos que a riqueza, ela pode sim, o dinheiro pode facilitar e pode dar a sensação de poder efêmera, não uma sensação que prevalece eternamente, até porque nós sabemos que nós somos seres eternos, não é isso? Já tem outras pessoas que acreditam que o verdadeiro poder está na posição social, na posição que ela ocupa. Então, eu pertenço a determinado grupo seleto, eu posso estar em todos os lugares que eu desejar, eu vou ser muito bem recebido. Em qualquer canto que eu chegar, eu sou melhor do que aqueles que não estão fazendo parte desse grupo ao qual eu pertenço. Será que esse poder também seria o poder real, o poder verdadeiro? Quantas pessoas lutam para poder ser aceito em um pequeno grupo, para entrar em uma pequena agrupamento, um pequeno agrupamento seleto da sociedade, do chamado High Society, de ser visto, como eu já ouvi muitos falarem, como alguém dentro do âmbito dessa sociedade material que nós vivemos. E, dentro desse processo, são capazes de fazer tudo o que se imaginam para alcançar essa posição social, essa posição de destaque, para ser visto como um membro honorável e notável da sociedade. Mas e no final? Quando essa pessoa desce a roupa de carne, que ela chega do outro lado, essa posição, esse poder que ela exerceu durante a sua existência aqui na matéria, vai com ele? Então, a posição social também não representa o verdadeiro poder, o poder real. Essa reflexão, ela partiu exatamente da observação da atuação de algumas pessoas que estavam em uma posição de liderança em termos de cargo. E aí, quando eu trago cargo,
Pensem aí no chefe de vocês, ou pensem em vocês quanto chefe. Como é que vocês exercem essa chefia de vocês? Como vocês exercem esse poder, que é um poder transitório, é um poder efêmero e um poder relativo que lhe foi concedido. O poder, pelo que eu percebo e eu consigo observar, de todos aqueles que alcançam determinada posição, parece ser algo viciante, parece ser algo que transforma literalmente a pessoa. E aí, nessa parte aqui, eu vou me deter um pouquinho mais com vocês. Até porque são vários cargos, né, que existem. Vamos começar pelo nosso trabalho. Não sei como é o chefe de vocês, mas certa vez eu trabalhava em uma empresa, uma multinacional. E foi a partir dali que eu percebi que se você quer conhecer uma pessoa, como diz aquele ditado, dê poder a ele. Não precisa ser muito, não. Mesmo que esse poder não seja um poder verdadeiro, seja um poder efêmero, a pessoa ela vai mostrar a verdadeira face. Então, nessa empresa, o pessoal decidiu escolher como cabo de turma algumas pessoas para supervisionar os colegas. E aí, o setor de serviços gerais, todos tinham a mesma função, todos tinham o mesmo cargo, todos recebiam o mesmo salário. Mas aí o patrão escolheu uma dessas pessoas que deveria se reportar diretamente a ele, contando absolutamente tudo o que acontecia dentro do grupo, ou seja, delatando tudo que o colega fazia para a chefia, e ele não ganhava um tostão a mais. Ele só ganhava, gente, o título de cabo de turma. Só. E eu vi coisas absurdas de caderno para anotar horário de almoço, horário de descanso, tempo de banheiro, absolutamente tudo. E se fazia o relatório e ia levar para o chefe. E o chefe conseguia, no final das contas, dois objetivos: controlar todos ali e manter o grupo dividido. Porque, geralmente, quem exerce esses cargos de chefia, o que eu observei nos lugares que eu trabalhei, é que é necessário não manter uma hegemonia, uma harmonia, uma relação de amizade, a palavra fugiu aqui agora, entre essas pessoas, porque eles podem se reunir contra essa chefia. Então, é aquele ditado, dividir para conquistar. Já trabalhei também com colegas dentro da área de educação, também exercendo a mesma função, mas que aí ficava responsável pela área de humanas, área de exatas, e, gente, a pessoa se transformava completamente. Então, quem tem um cargo, quando lhe é dado um cargo, é lhe dado um poder, mas um poder que deve-se saber exercer esse poder. Porque no caso de um cargo concedido a uma pessoa, é uma responsabilidade não só referente ao desenvolvimento de uma função, mas geralmente é também uma responsabilidade para com o trato e a convivência com os outros que vão estar sob o seu comando. E aí, saindo do âmbito de empresa, a gente pode também passar a analisar as autoridades. As autoridades também exercem cargos de chefia, não é isso? As autoridades que estão no plano material foram concedidas a sua posição pelo grande arquiteto do universo e foi dado a eles a responsabilidade de gerenciar
uma cidade, um estado, um país. Imagine a responsabilidade que essa pessoa tem perante Deus, quando, por exemplo, ele se exime de auxiliar essa população que está sob os seus cuidados para prover as necessidades básicas dela, como educação, alimentação. Aquele prefeito, por exemplo, que desvia a verba da merenda, ou que reduz comprando alimentos, que são alimentos que ele não teria coragem de sentar e comer se fosse preparado para ele, ou que jamais daria aos seus familiares, aos seus filhos. Imagine a responsabilidade que essa pessoa tem. Então, ela tem esse poder, tem um poder grande, sendo que um poder ainda assim transitório e um poder que lá na frente vai gerar para ele uma causa, ou melhor, um efeito, a depender das ações que ele assuma, das decisões que ele faça. Pense agora no âmbito judicial, jurídico. Juízes, advogados, policiais. Todos possuem um cargo. A todos foi concedido ali uma posição que os coloca não acima dos outros, uma posição que lhes concede poder, mas um poder para que eles possam proteger, auxiliar, conduzir. E ele faz mau uso desse poder. E aí já vimos que é transitório. Como é que vai ser depois? Que ele despir essa roupa de carne tão transitória. Hoje nós vemos crianças, adolescentes, loucos pela fama, se expondo de todas as maneiras em redes sociais, porque acham que assim eles vão se tornar pessoas poderosas, pessoas respeitadas. Muitas vezes até conseguem alcançar essa dita fama, conseguem realmente ascender, e aí se deparam com o vazio de uma vida sem sentido. E cadê o poder que lhe foi concedido? Cadê o poder de ser famoso? Nós ainda conseguimos identificar algumas pessoas que utilizam esse poder da fama em favor da coletividade, fazem algumas campanhas, buscam promover esse auxílio de alguma forma. Mas será que todos têm essa preocupação, têm essa visão de como usar esse poder? Será que todos buscam compreender o que acontece depois dessa existência, dessa trajetória que nós estamos passando aqui? Conhecimento. Outros acham que o conhecimento é a fonte de todo o poder. De certa forma, relativamente falando, sim. Se eu não me engano, foi Freud que popularizou alguma frase. Muitos citam hoje: só o conhecimento traz o poder. Mas quando ele traz isso, a leitura que muitos fazem é uma leitura próxima da que Maquiavel direciona, que é você conhecer para você dominar em seu favor próprio, e não a serviço do outro, não em obediência às leis. Então, muitas pessoas se interessam em conhecer, em saber o máximo possível, em ter o máximo de diplomas possíveis. Ela até vai levar esse cabedal de conhecimento lá para o outro lado. Vocês devem estar pensando isso. Beleza, leva sim. Fica lá tudo gravado.
Mas será que todos esses conhecimentos que ela buscou vai ter utilidade lá? Vocês lembram o que aconteceu com André Luiz, médico, quando chegou em nosso lar? Que queria trabalhar, foi logo dado a ele a posição de médico, foi logo concedido a ele o cargo de médico do outro lado? E por que será que não foi concedido, vocês lembram? Na verdade, não foi concedido porque lá a medicina funciona completamente diferente da medicina aqui no plano material. Então, nós precisamos sim buscar o conhecimento, mas devemos saber qual é esse conhecimento que nós devemos buscar. Qual é o poder que emana do conhecimento que nós necessitamos absorver. E aí, lideranças. Quando eu trago lideranças, trago aquelas pessoas que têm a capacidade de emanar uma energia a ponto de magnetizar massas inteiras. E hoje isso tem acontecido muito. Às vezes eu fico na internet observando alguns vídeos que as pessoas me enviam e eu percebo mesmo vários desses palestrantes manipulando mesmo a energia com o objetivo de cativar, de trazer. Mas aí você vai prestando atenção nesse processo, nessa liderança que está dizendo que você deve fazer isso, deve fazer aquilo, que para você conquistar riqueza e se tornar milionário amanhã, você deve seguir o conselho A, o conselho B, o conselho C, e você percebe que no final aquilo é apenas a ponta do iceberg, ele tem muito mais conhecimento para te dar. Basta você pagar o curso, que vale só R$ 1.500, R$ 2.000. E quando você tem interesse e busca, muitas vezes, aquilo que ele promete te dar, você encontra tudo de forma gratuita na própria internet. Que são ofertas que são feitas baseadas e fundamentadas em alguns livros, e na maioria, muitos livros populares. Além dessas lideranças que têm crescido absurdamente, que têm agarreado muitos seguidores, porque nós estamos vivendo em praticamente 3 realidades, né? Essa daqui, a da internet, e a do plano espiritual, que a gente navega. E essa online, essa da rede, essa da computação, ela tem conseguido trazer uma gama absurda de pessoas. Eu já observei que, às vezes, você conversa com a pessoa, fala pessoalmente, mas ela não escuta, não se conecta com o que você falou. Você manda um vídeo que está dizendo a mesma coisa e a pessoa agradece como se você tivesse entregado a ela ouro. As pessoas estão muito mais conectadas na rede. Isso tem trazido a possibilidade do surgimento dessas lideranças, que muitas vezes são lobos em pele de cordeiro. Trazendo para fora da rede, existem também aquelas lideranças que mobilizam comunidades, que mobilizam setores, como, por exemplo, na parte de agremiações e associações representativas, que quando você percebe essa liderança, ela está usando todas aquelas pessoas, manipulando para que elas consigam os seus ganhos pessoais e não em prol dos ganhos coletivos. Elas se apropriam desse poder que elas possuem, dessa capacidade de liderar, de se colocar e de emanar um magnetismo, muitas vezes natural, para poder manipular as pessoas, mas em seu favor próprio. Eu já trabalhei em alguns
órgãos, em algumas agremiações representativas, que aqueles que estavam na liderança, depois que eu ingressei, passei a trabalhar, porque eu era engajada, queria ajudar e a tentar mudar o mundo. E aí percebi que essas pessoas usavam esses outros, principalmente aqueles mais dispostos, como a gente chama de bucha de canhão. É aquele que vai ser utilizado para garantir que aquela pessoa, aquele pequeno grupo que lidera esses ideais, principalmente quando tem ideologia, então, aí é que aperta mais ainda essas pessoas que desejam transformar, que desejam ajudar. Então, eu percebi que, na verdade, eu vinha sendo usada por essas lideranças, que exerciam o poder para garantir os seus ganhos pessoais e não o coletivo. Isso aí passava muitas vezes longe. Não estou dizendo que todos são assim, por favor, não interpretem dessa forma. Estou falando de algumas lideranças, algumas pessoas que assumem a posição de liderança, se apropriam desse poder e exercem da forma errada. Para elas também, a mesma coisa. Esse poder é um poder transitório, que talvez enquanto ela esteja naquela situação e esteja manipulando, esteja direcionando, se aproveitando das pessoas, ela acha que nunca vai acabar, mas um dia acaba. Por quê? Porque esse plano material em que nós vivemos é um plano transitório. Na verdade, nós estamos alguma coisa. Nós não somos o cargo que nós ocupamos. Nós não somos a classe social que integramos. Nós não somos a riqueza que ostentamos. E aí vem na questão da espiritualidade. Espiritualizar-se, integrar uma instituição religiosa ou de cunho espiritual ou espiritualista, empodera a pessoa. Mas muitas vezes, no decorrer da trajetória, muitos acabam se perdendo. Não é à toa que tem a passagem bíblica que fala que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. A estrada larga, muitos irão por elas, mas o caminho que leva a Deus é a estrada estreita, que nem todos vão conseguir trilhar. E aí a gente percebe muitas pessoas julgando e questionando uma religião do outro, disputas religiosas. Eu sou melhor que aquele é melhor que aquele outro. Atualmente, inclusive, em decorrência da guerra que está acontecendo entre Israel e os palestinos, isso tem se propagado muito. E em alguns ambientes em que eu estive, dava para ser sentido de forma palpável o ódio que era dirigido a toda uma etnia, a todo um grupo, em função do outro. Ainda existem pessoas que determinam ali que um lado em uma guerra é um lado certo, é um lado que representa a vontade de Deus. Isso aí já passou há muito tempo, não existe mais essa discussão. Nós sabemos que Deus é amor, e na condição de amor, ele não vai tomar partido em uma guerra. Além dessas discussões acerca desse momento que nós estamos vivenciando, existem também as disputas, o se colocar em um pedestal, porque eu sou
mestre tal, eu sou pastor tal, eu sou padre fulano de tal, eu sou... Pega a posição que tem dentro daquela instituição e coloca como se fosse um escudo, que nós sabemos que, na verdade, não é um escudo. Quando você galga um cargo, quando você galga uma posição, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um órgão público representativo, que você vai ter responsabilidade com outras pessoas, o que você ganha não é uma posição elevada, não é um cargo, o que você ganha é trabalho. O que você ganha é mais trabalho. Então, a cada degrau que se sobe nesse processo, a cada degrau que se ganha mais poder, deve-se entender que se ganha mais responsabilidade, para que esse poder que foi concedido, esse poder transitório, esse poder irreal, esse poder fictício, esse poder ilusório, não venha lá na frente a fazer com que você vivencie o efeito das causas que você está criando aqui. Tem uma passagem, se eu não me engano, no livro de Amós, na qual é dito que ai daquele que fizer com que um pequenino meu se desvie. Seria muito melhor para ele que amarrasse uma pedra, na sua perna e se lançasse em alto mar. Eu já ouvi muito, quando ia visitar algumas casas, quando eu ia visitar alguns locais, pessoas falando, olha, você chegou aqui, é até bom, mas tome cuidado, porque tem fulano, tem beltrano, tem cicrano. E aí é o que esse slide, inclusive, retrata. Muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas em tomar conta da vida do outro que esquece. Muitas vezes, quando acontecem essas conversas, primeira coisa é fazer com que aquele que esteja chegando sinta o desejo de recuar. Eu já ouvi também, eu não vou mais, não piso nunca mais em tal lugar, porque lá tem fulano, beltrano, cicrano que fez isso e aquilo e eu não gostei. Quando você busca um local, você busca esse local com um objetivo determinado. Qual seria esse objetivo? Qual é o objetivo das religiões, das casas espirituais ou espiritualistas? Não é religar o homem a Deus? Não é garantir uma conexão maior? E aí, por que muitas vezes, quando se está nesses locais, que é dadas responsabilidades, inclusive também, se renuncia a essas responsabilidades? Quando se é dado esse poder, se utiliza de formas erradas. Se olha apenas o olho do outro, querendo tirar o argueiro, esquece a trave inteira que está no seu olho. Então, o poder dentro do campo da espiritualidade pode ser um poder que venha a perdurar quando a gente despe essa roupa que nós vestimos enquanto encarnados. Mas vai depender de como usamos esse poder. Então você está querendo dizer que o verdadeiro poder reside no campo espiritual, reside na conexão com a espiritualidade? Por aí. Eu percebi que o verdadeiro poder é, na verdade, um processo. A gente não consegue conquistar ele totalmente, de uma só vez. Ele é processual. E nós estamos caminhando dentro da planificação divina com esse objetivo de um dia alcançar
esse poder real, esse poder verdadeiro. Mas aí, como nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? O que precisamos fazer para alcançar esse verdadeiro poder? Nós precisamos aprender com aqueles que vieram antes de nós. E aí, óbvio, que um dos principais exemplos é o do próprio Cristo. Observem como durante todo o processo dele aqui, encarnatório, ele travou uma vivência humana na qual ele teve que confrontar o que nós podemos denominar de várias tentações, e ele recusou cada uma delas. O Cristo mostrou que a nossa maior luta, a nossa principal luta, não é com o outro, não é contra o outro, e sim é conosco mesmo. Somos nós que temos que nos olhar no espelho a cada dia e refletir o que precisamos melhorar, o que é necessário reformar, o que é necessário reformular e vencer dia após dia toda a tentação que surge com o objetivo de nos desencaminhar daquilo que a gente determinou para nós mesmos, daquilo que a gente assumiu como compromisso. Qual é esse compromisso? Compromisso de evoluir, o compromisso de aprender, apreender e praticar as leis divinas. E aí vocês devem pensar, poxa, Roseli, Cristo é um exemplo maravilhoso, mas está muito aquém para que eu possa conseguir me equiparar. Houveram outros que deram o seu máximo. E aí vocês devem estar pensando também, poxa, eu acho que eu ainda não consigo chegar nesse nível. Pelo menos foi isso que eu pensei, viu? Enquanto estava preparando esse bate-papo aqui com a gente. Eu, poxa, gostaria muito, mas não consigo me dedicar plenamente como essas pessoas fizeram. Então, vamos nos preocupar com as pessoas que estão próximas de nós. Vamos exercer o verdadeiro poder, como Cristo fez desde agora, através dos nossos conhecimentos e aprendizados com aqueles que estão próximos a nós. Vamos observar também o exemplo daqueles que nos cercam, os exemplos salutares, aqueles que devem ser seguidos, não aqueles que a gente deve desconsiderar. Esses aí a gente precisa elevar o nosso pensamento por meio de prece para que eles possam melhorar assim como nós. Porque nós não somos diferentes deles em absolutamente nada. Então, se nós queremos ter o verdadeiro poder, em algum momento, nós precisamos também ter uma consciência desperta. Precisamos compreender que nós estamos nesse mundo transitoriamente, mas que nós não precisamos nos envolver com tudo desse mundo. Que se nos for delegado algum poder material, que possamos usá-lo para transformar esse mundo que não é aprazível em um mundo melhor, em um mundo mais bonito. A começar, principalmente, do nosso mundo, porque toda transformação começa a partir desse despertar da nossa consciência. A partir do momento que tomamos essa consciência e transformamos a nós, transformamos o nosso mundo e influenciamos outros a fazerem o mesmo.
passamos a ser aquele exemplo salutar. Além disso, precisamos saber fazer escolhas, precisamos escolher com sabedoria. No caso da riqueza, existem pessoas que passam uma vida inteira correndo atrás de riqueza e muitas vezes não conseguem alcançar esse patamar, porque tudo está dentro da lei da necessidade e do merecimento. E as pessoas muitas vezes se voltam contra Deus, porque tudo aquilo que pensou e idealizou para a sua própria vida não conseguiu alcançar. Muitas vezes você vai olhar qual era a intenção dele ao conseguir. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que dizia que queria ganhar na loteria e quando acontecesse ia ceifar a vida de algumas pessoas, porque tempos atrás havia feito mal a ele. Pense quantas pessoas ouviam isso, e aí ele pedindo para conseguir ganhar, por exemplo, na loto, e quantos pediam ao redor dele para que ele não conseguisse. Então, o que é que você está escolhendo hoje? Você está escolhendo galgar uma posição dentro da sociedade, a qualquer preço, se expondo para ganhar fama? O que é que você está escolhendo? Qual é o poder que você está escolhendo? É o poder que vai te acompanhar na sua trajetória, mesmo depois dessa experiência humana, carnal, ou os poderes transitórios? São essas escolhas que levam você ao verdadeiro poder. O poder que temos agora ficará conosco quando nós partirmos? Será que é aquilo que a gente busca? Será que é aquilo que a gente tem? Eu sou chefe tal, eu sou gerente tal, eu sou diretor tal. Será que esse cargo vai acompanhar? Em uma entrevista de Chico Xavier, ele falou, chamou a atenção que nós precisamos a cada dia aprendermos a morrer. Precisamos nos preparar para esse desenlace. Quanto mais nós ficamos presos a essa questão material, a esses poderes transitórios relativos, nós não vamos galgar a escada que vai nos levar ao verdadeiro poder. Tudo na matéria, tudo que vivemos, tudo que muitas vezes almejamos, não passa de mera ilusão. Muitas vezes nós nos portamos, inclusive, como crianças. Nós desejamos tanto algo material, queremos tanto algo material, como, por exemplo, um carro, um celular diferente, uma roupa diferente. E quando conquistamos aquilo, ou uma casa, e aí pensamos, idealizamos, e aí a gente conquista. Depois de um tempo que a gente entra, muitas vezes não passa nem um ano, nem 2 meses, a gente já acha que aquilo ali não presta mais. Muitas vezes a gente já viu do vizinho, é mais bonito, é melhor. E aí nos portamos que nem crianças, sapateamos e dizemos que o que a gente tem não presta, que a gente já quer aquilo outro, aquilo é melhor. Então nós precisamos passar a despertar mais a nossa consciência e compreendermos que tudo aqui é transitório e uma mera ilusão. E eu me despeço de vocês com esse poema de Cora Coralina, na qual ela diz: fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber no bolso e no coração. Que sejamos assim também, meus irmãos. Gratidão pela atenção e pela oportunidade. Obrigado, Roseli. Ok. Vamos agora fazer a prece de encerramento.
E logo após a palavra será franqueada para quem quiser fazer uso dela, junto a Roseli. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. E assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica Sevedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Assim sendo, estão suspensos os trabalhos na noite de hoje, na parte material, e a palavra franqueada.